Olá, vamos hoje falar de literatura e vamos falar de Machado de Assis, que no dia 21 de junho de 2019 estaria completando 180 anos. E vamos então falar desse grande escritor, o maior escritor, tido como o maior escritor brasileiro e tido também pelo crítico americano Harold Bloom como um dos 100 gênios da literatura universal e do maior escritor negro da literatura ocidental. Então, realmente, Machado de Assis tem uma importância muito grande. E é interessante essa colocação desse crítico americano, quando ele se refere ao autor negro, porque essa questão da cor foi uma questão que acompanhou, né, Machado de Assis durante toda a sua vida. Eu vou contar um pouquinho de sua história. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, de uma família humilde. Seu pai era mulato, era um pintor, a mãe uma lavadeira, e eles moravam numa chácara de uma viúva de um senador, Dona Maria José, que foi sua madrinha, e que também, digamos, acalentou muito Machado. Ele vivia nessa sua infância entre a casa humilde dos pais e o grande sobradão de Dona Maria José, onde ele então convivia com um lado mais pobre, né? E com essa vida de fidalgo e tudo mais, que foi uma marca para a sua história. Agora, ele estudou desde pequeno, os pais sabiam ler e escrever e sempre cultivaram o estudo. Ele sempre foi um bom aluno e assim cresceu, assim foi estudando, foi uma pessoa que aprendeu línguas e foi realmente um estudioso. Ele tinha muito essa preocupação de adquirir o conhecimento, a tua curiosidade, estudou muita filosofia, teve muita, como se diz, foi muito ligado a alguns filósofos, a Pascal, Schopenhauer, enfim. Ele teve muitos estudos e isso fazia crescer na sua atividade literária, na sua escrita. Ele não era uma pessoa que achava que ele ia sentar, o talento dele ia sair escrevendo, meio no improviso. Pelo contrário, ele tem uma frase que eu acho fabulosa, que serve para qualquer pessoa que tem o intuito de se tornar um escritor, que ele diz o seguinte: com os anos adquire-se a firmeza, domina-se a arte, multiplicam-se os recursos, busca-se a perfeição, que é a ambição e o dever de todos os que tomam da pena para traduzir no papel as suas ideias e as suas emoções. Essa frase é uma frase importantíssima para você se entregar à arte literária. E foi o que ele fez. Ele foi um leitor de Shakespeare, leitor de Miguel de Cervantes, ele estudou muita literatura, acompanhou muitos os escritores contemporâneos de sua época, foi contemporâneo a Flaubert, a Eça de Queiroz. Enfim, ele foi trabalhando, né, nesse sentido. Ele fez 10 romances, 10 peças de teatro, mais de 200 contos, 600 crônicas, poesia, ou seja, ele circulou por todos os gêneros literários. Ele foi se aprimorando, evidentemente uns melhor do que outros. Tem contos deles fantásticos, eu chamaria atenção para o conto O Alienista, que é muito famoso, O Espelho e A Igreja do Diabo, que é um conto com muito humor e com muitas observações interessantes sobre essa questão da religião católica principalmente. É muito interessante, vale a pena. Agora, é nos romances que ele realmente se fez, né? Se colocou mais. A parte inicial, os romances iniciais não foram tidos como grandes romances, e a marca maior se deu com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que justamente aqui nesse vídeo eu quero ressaltar e quero fazer alguma observação a respeito disso. Esse livro foi publicado em 1880 na Revista Brasileira, a princípio, em capítulos, como era comum na época, né, se publicar um romance em folhetim na imprensa. Depois ele foi publicado em livro em 1881. Agora, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi uma ousadia de Machado de Assis. Até então ele estava enquadrado na escola do romantismo
e com esse livro ele já entrou no realismo. É um livro que a gente considera que ele se alimentou, né, da sociedade, da realidade que ele vivia num grande centro urbano, que era o Rio de Janeiro. Então ele foi um observador da sociedade carioca, da sociedade da elite carioca. Então, através desse universo, ele vai trazendo para nós pensamentos e reflexões a respeito disso. A respeito da política, a respeito das questões econômicas e sociais da época, né? Ele ressalta muito características assim do ser humano, ele tinha uma preocupação muito grande de ver essas características do sujeito humano, das suas peculiaridades. Ele era um autor trágico. Ele não via a humanidade com grandes olhos, com bons olhos, né? Ele tinha um lado muito pessimista em relação a isso, um lado nihilista de Nietzsche. Ele via a humanidade como uma, digamos assim, que cultivava realmente lados muito perversos, né? O opressor com o oprimido, essa intenção do poder, né? Ele trazia muito desse aspecto de Shakespeare, da tragédia de Shakespeare, onde alguns personagens tinham muito essa necessidade do poder e do prestígio. Nesse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele aponta muito esse lado do humano, né? Essa questão da glória e do prestígio, já no início do livro, ele começa a colocar essa questão porque Brás Cubas, ele queria, já no início do livro, ele já começa a contar que ele queria inventar um remédio que ele chama de emplausto, que curasse a melancolia e as angústias da humanidade. Bom, aí ele começa falando desse assunto, que vai percorrer o livro, justamente para ele ter a glória, para ele ter prestígio, que era um lado que Brás Cubas buscava na vida dele. Então, esse lado do ser humano é muito desenvolvido e muito interessante. Agora, Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro já diz, é um livro escrito depois que o personagem morreu. É um livro escrito por um defunto, que ele bem caracteriza já no primeiro capítulo. Primeiro o seguinte, a dedicatória que ele faz nesse livro é para um verme. Então ele diz assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E aí, no primeiro capítulo, ele já começa, que se chama o primeiro capítulo, O Óbito do Autor. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas sim um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. Aí ele fala umas outras coisas. Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos? Verdade, é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha moída, triste e constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia do discurso que proferiu à beira da minha cova. E aí você já sente o humor, né? A gente já sente essa característica que tem muito nessa obra, do humor de Machado, da ironia de Machado. Essa questão da ironia é uma característica da obra literária de Machado. Ele teve influência de outros autores, um irlandês, o Lawrence Sterne, que também puxava por essa veia da ironia, do humor. Então, isso é um marco na literatura de Machado de Assis, na obra de Machado de Assis, e que é muito engraçado. Começa o livro, então, ele já com essa característica do óbito, e depois uma forte
característica dessa narrativa é o fato dele se relacionar muito com o leitor. Né? Ele cria um leitor, tem um estudo até de Humberto Eco, que fala muito do leitor modelo, e nesse caso de Machado, esse leitor está ali, esse leitor participa da sua narrativa. Em alguns momentos ele está contando uma história e ele vira-se e diz, não, calma, leitor, você tenha paciência, eu já vou te contar isso, mais à frente a gente ainda vai voltar a essa história, tenha paciência, leitor, e tal e coisa. Então ele sempre se refere ao leitor, ele escreve o leitor, o que é uma característica interessante, porque isso instiga o leitor a continuar a história, né? Quando ele se refere a esses assuntos, depois eu te conto, tenha paciência. Então, quer dizer, nós, leitores, a gente se sente instigado a continuar a narrativa. E é um livro onde ele trabalha com muita propriedade o aspecto psicológico dos personagens. Nesse livro ele começa a ter essa preocupação e é um livro então que começa a se falar dessas questões dos personagens, tanto dos femininos como dos masculinos. Ele, como é um livro escrito por um defunto, como ele mesmo fala, ele realmente fala o que ele quer, né? Fala mal, fala bem, ele é completamente isento a qualquer, digamos assim, julgamento. Ele simplesmente se coloca as suas observações de uma maneira muito livre. E é muito marcado por isso, né? É um livro que é um romance que realmente mexe com a gente exatamente por essa questão da reflexão que ele causa no leitor quanto aos aspectos mais sórdidos da humanidade e tudo mais. Tem aspectos do romantismo, românticos, ele tem um envolvimento com a Marcela, que era uma prostituta, depois tem a Virgínia, que era uma moça que ele já havia conhecido, e ele volta a encontrar com ela quando ela já tinha casado com outro sujeito, e torna-se então amante de Virgínia. Imagina, tem um momento no livro quanto a uma gravidez, que é uma questão que fica ali no ar, né, que essa questão do adultério foi uma questão muito marcada na literatura do século XIX, né, que eram casamentos arranjados. Isso também é uma outra coisa que você encontra muito claramente na obra de Machado. Casamentos arranjados, então sempre a mulher vivia uma certa infelicidade e, em alguns casos, cometia-se o adultério, como o exemplo, Madame Bovary de Flaubert. Então, nesse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem essa personagem Virgínia. Bom, o livro é maravilhoso, eu não vou me alongar aqui, mas o livro é simplesmente maravilhoso, não só pela história que ele conta, por essa característica de ser narrado por um defunto, e como também uma certa ousadia na maneira de narrar. Ele usa capítulos curtos, ele não se alonga, ele faz uma narrativa onde ele pode livremente circular pelos tempos, tem esse diálogo com o leitor. Então é um livro que realmente vale a pena. É um livro que ainda é muito adotado no Enem, né, nas provas para a entrada de faculdades. E por quê? Porque é um clássico. Então é um livro que eu recomendo, mesmo os jovens que têm dificuldade, digamos, de entrar na linguagem de Machado, porque o vocabulário é de outros tempos, né? Quando ele usa, por exemplo, 300 contos no primeiro capítulo, está se referindo à moeda da época. Mas é exatamente isso que é interessante, da gente também ter contato com esse nosso passado, o passado da nossa história, né? Então, eu recomendo esse livro. E esse livro, eu vou contar para vocês o final do livro, porque também é importante a gente fazer uma análise. O último capítulo, ele denominou Das Negativas, imagina só. E ele fala, este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba, que foi um personagem desse livro e que depois ele escreve um romance com esse título, Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida.
E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não, 2 pontos. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Essa última frase dele no romance demonstra o seu pessimismo em questão da humanidade. Ele era um pessimista, ele não acreditava nos valores maravilhosos da humanidade, pelo contrário, ele expõe muito os valores mais mesquinhos da nossa sociedade, da nossa humanidade. Então, ele termina o livro dessa maneira, das negativas, é muito engraçado, né? Assumindo, então, tudo que ele não conseguiu ser. Olha, gente, não é por nada, não. É uma leitura necessária, interessante, que vocês não vão se arrepender de penetrar nela. É assim que eu termino esse vídeo, né, nesse meu canal que eu estou falando. Quem quiser, se inscreva, ponha seus comentários, que a gente pode até continuar essa conversa e aprofundar mais sobre a obra de Machado de Assis, desse grande autor. Ok?